Olá, eu sou Marcelo Catema e num dos vídeos que eu postei aqui no YouTube com o título "É fácil falar não para o seu filho?", pintou um comentário pedindo para que eu falasse um pouquinho mais sobre o impacto que as agressões dos pais podem gerar nos filhos. E para falar sobre o impacto que as agressões dos pais podem gerar nos filhos, nós precisamos entender antes como é que é formada a personalidade da criança. A criança, desde o período intrauterino, ela já percebe o que está acontecendo no mundo ao seu redor. E a personalidade dela vai sendo formada a partir das experiências que essa criança tem, desde lá do período intrauterino, no período do nascimento, até por volta dos 7 a 10 anos de idade. São as experiências que a criança tem nesse bloco é que vão moldar a forma com que ela vai se comportar lá na frente, na adolescência, na vida adulta. E como que essas experiências ficam registradas na memória da criança e como essas memórias interferem na vida do adulto? É muito simples. Quando a criança está vivendo algo, quer seja ela brincando com os pais, quer seja ela tomando uma bronca dos pais, ela registra na memória duas coisas simultaneamente. A primeira é aquilo que ela, criança, está vivendo, está sentindo, está percebendo, e aquilo que ela, criança, está percebendo na atitude dos pais. E a partir dessas duas informações, ela gera uma conclusão. Então vamos usar, por exemplo, uma criança que está andando com um copo de vidro na mão e de repente ela deixa esse copo cair e ela toma uma bronca muito grande dos pais. E junto com a bronca, toma também um tapa no bumbum. Essa criança registra na memória dela: eu estava com o copo e de repente tomei um tapa no bumbum e uma bronca. E ela registra também na memória dela aquilo que ela está enxergando no comportamento dos pais, como de repente um comportamento agressivo, muito intenso. E gera uma conclusão: deixar cair copo vai me gerar uma dor muito grande. Dependendo do como essas experiências vão sendo registradas na memória da criança, essa criança agora vai aprendendo alguns padrões. Como que esses padrões que vão ficando registrados na memória da criança interferem na vida do adulto? É só observar a sua forma de se comportar hoje. E veja se não é muito de uma repetição daquilo que você viu os seus pais fazerem, quer seja pelo exemplo, quer seja pelo contra-exemplo. Então, se você teve pais que foram muito violentos, é natural que você tenha uma dessas duas opções. Ou eu repito o padrão de comportamento mais violento, ou eu faço o extremo oposto. Eu sou extremamente cuidadoso, extremamente carinhoso e não uso a violência de forma alguma. Agora você deve estar se perguntando: ok, como eu faço para estabelecer limites para o meu filho e ensinar que esse é o caminho certo, isso é o que pode e aquilo é o que não pode? Não existe uma regra clara, isso eu sinto que é uma arte. Agora tem alguns cuidados que podem ajudar você a diminuir o impacto negativo e potencializar o impacto positivo. Dicas do tipo: em primeiro lugar, quando acontecer algo que a criança fez que não é algo ok, é importante que você sinalize na hora, mas observa qual é a gravidade do fato e qual é o tamanho da sua resposta emocional. Porque se isso estiver muito desproporcional, isso não vai ser uma experiência educativa. Porque muitas vezes o que a gente acaba gerando aí é medo, ao invés de ensinar para a criança que aquele padrão de comportamento não foi ok. É importante eu deixar claro para a criança o que não pode, mas muitas vezes nós também não deixamos claro para a criança o que pode. Vou citar um exemplo da minha vida pessoal. Minha filha pequena, Gabriela, de 2 anos, riscando a parede. Riscar a parede não pode. Eu chamei a atenção dela e trouxe para ela para perto e falei assim: Gabi, risca aqui, ó, no papel. E comecei a eu desenhar com ela junto no papel. Então eu estou mostrando para ela o que não pode e mostrando para ela também aquilo que pode. Eu reconheço que muitas vezes a emoção vem de uma forma muito intensa. E quando a emoção vem de uma forma muito intensa, ter esse autocontrole é algo bastante desafiador. Mesmo porque a criança, nesse momento, está ativando em você, adulto, memórias de quando você era criança.
E essas memórias que são ativadas é que fazem com que, diante de um fato muito pequenininho, a gente perca a boa. Agora, isso também tem solução. Para você conseguir mudar um padrão de resposta comportamental seu como adulto, é importante fazer uma rápida pesquisa autobiográfica aí na sua memória a respeito de como é que foi a sua história de vida quando criança. E mais do que isso, tentar imaginar ou resgatar como é que foi a história de vida dos seus pais. Porque são essas histórias que vêm trazendo pra gente um padrão de comportamento que moldaram a forma que nós como adultos hoje nos comportamos. Agora, o fato de eu ter tido uma história muito ruim, talvez com pais violentos, talvez com mães ausentes, com pais alcoólatras, isso não implica que você tenha que obrigatoriamente repetir esse tipo de padrão. É possível mudar esse padrão. Só que para mudar esse padrão de uma forma definitiva, nós precisamos reprogramar, ressignificar alguns fatos na nossa história. Nós temos no Núcleo uma metodologia que foi construída há mais de 20 anos e veio sendo aprimorada e comprovada ao longo desse tempo, onde nós podemos acessar esses arquivos na memória e reprogramar, ressignificar essa memória toda de você, pai. E quando você ressignifica isso, muda um padrão de comportamento e a partir daí fica mais fácil poder estar junto com seu filho, construir sim os limites, mas sem precisar agir de uma forma agressiva. Esse método, ele não é um método que gera sofrimento, ele não é um método que gera dor, é um método que gera sim muitas descobertas e muitas revelações a respeito das reais motivações e a respeito de quem você realmente é. E eu tenho certeza absoluta que existem tesouros fantásticos aí dentro, que estão ali prontos para serem descobertos. E quando você, no papel de pai, decide melhorar, você gera um impacto muito positivo na vida do seu filho. E por que fazer essas mudanças se muitas vezes é mais fácil manter o padrão? Porque se você mantém o padrão, o seu filho talvez cresça com um padrão muito parecido com o seu. E se o padrão que você tem hoje é um padrão positivo, ok. Mas se você sente que esse padrão não está sendo um padrão muito produtivo, essa é uma ótima chance de mudar. Nós temos como dar suporte para vocês aqui e nós temos também como te ajudar nesse processo de crescimento e transformação. Fica o convite, fica o chamado e eu te vejo em breve. Um forte abraço.